Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Então ele se vira para os discípulos, como diz aí no verso 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. E aí o Senhor dá 4 orientações, na verdade 3 orientações. Primeira, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Segunda, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-lhes o seu reino. Terceira, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, a primeira parte, nós já vimos, foi com relação aos bens materiais, e agora, quando eles faltam, né? Ou quando nós não temos. A orientação de Jesus, em primeiro lugar, no verso 22, é que nós não devemos andar ansiosos. Não andeis ansiosos. A palavra ansioso no grego é uma palavra que na raiz, na língua original, significa dividido. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida, não é? A mente dela não está coesa, não tem harmonia. Exatamente porque a mente está dividida é que a mente fica trabalhando, procurando encaixar, resolver o quebra-cabeça, unir os pontos, fechar a conta. A mente está dividida. Aí isso é ansiedade. Isso é ansiedade. E Jesus nos diz aqui que nós não devemos estar ansiosos com as coisas básicas da vida, como aquele rico que ele acaba de descrever na parábola. Não andeis ansiosos pela vossa vida, ou seja, com aquelas coisas que são necessárias para a vida, como comida, bebida e vestuário. Não se preocupem, não andem inquietos, não fiquem ansiosos, deprimidos com relação a estas coisas que são necessárias para viver. E ele dá 4 razões para isso nos versos seguintes. A primeira é que Deus dá as coisas mais difíceis e quanto mais as mais fáceis. Verso 23, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Se Deus deu a vida e se Deus deu o corpo, com muito mais facilidade, como se isso houvesse em Deus, fácil ou difícil, mas falando humanamente, com mais facilidade, Deus que deu o corpo vai dar as vestes para o corpo, e o Deus que deu a vida, Ele vai dar aquilo que é necessário para manter a vida. Quando nós pensamos em Deus como o autor da vida, o criador da raça humana, o sustentador de todas as coisas, nós nos aquietamos diante dEle. Segunda razão que Jesus coloca, está aí nos versos 24, 27 e 28. Deus sustenta as criaturas mínimas, quanto mais o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Verso 24, observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Deus sustenta os corvos, que era um pássaro que é meio que dependia, vivia do que ele achava morto, né? Ou comia qualquer coisa. O corvo comia do que viesse, o que encontrasse. E
Ninguém nunca viu um corvo com enxaqueca, pensando o que é que ele vai comer no dia de amanhã, não é? Ou tomando algum tipo de remédio para ansiedade, pensando no que é que ele ia comer, porque Deus o sustenta. O ponto de Jesus é, se Deus cuida das criaturas mínimas, o corvo aqui é colocado como a menor das criaturas, talvez porque é aquele animal, o urubu, não é? Espécie de urubu. Se Deus sustenta os urubus, não é? Quanto mais, você não vale mais do que um urubu? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e se Deus cuida da menor das suas criaturas, quanto mais é de você que foi feito à sua imagem e semelhança. O mesmo argumento aparece aí no verso 27, olhem os lírios, flores do campo, eles não fiam, não tecem, contudo vos afirmo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Os lírios eram florzinhas que cobriam as campinas da Palestina durante a primavera. Havia lírio branco, vermelho, azul, amarelo, muito bonitos, mas quando o sol saía e eles queimavam e ressecavam, a dona de casa passava, cortava aquilo ali e levava para servir de combustível para o fogão. No verso 28, Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Ora, se Deus cuida de vestir essas plantas, e faz isso de uma maneira tão bonita, a planta dura poucos dias e vai terminar lá no fogão da dona de casa, será que Deus não vai vestir você? Será que Deus não vai cuidar para que não lhe falte vestuário? Homens de pequena fé. E com isso Jesus colocou o dedo na ferida. A pequena fé, a falta de confiança em Deus é que leva muito dessa inquietação, dessa preocupação com o futuro, dessa angústia com relação às coisas que vão acontecer. Terceiro argumento de Jesus: nós não podemos realizar coisas mínimas, quanto mais as maiores. Daí por que angustiar-se? Versos 25 e 26, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? O argumento de Jesus aqui é muito simples, ele diz assim: você, por mais angustiado que você esteja, você pode acrescentar um côvado à sua vida? Ninguém sabe direito o que é que Jesus estava querendo dizer aqui, porque côvado tanto pode ser uma medida de tempo, pode ser usada para medir o tempo, quanto para medir distância. Se for distância, dá cerca de 50 centímetros, ou poucos centímetros. Então, por mais que você se preocupe, você consegue acrescentar alguns minutos à sua vida? Ou você pode aumentar 5 centímetros da sua estatura? É uma dessas duas coisas que Jesus está dizendo. Se você não pode fazer uma coisa mínima, que é garantir que você vai viver os 10 próximos minutos, por que você está preocupado com outras maiores? Se você não sabe o que é que vai acontecer daqui a 15 minutos, você não pode aumentar isso na sua vida, por que você está preocupado com o que vai acontecer amanhã? A preocupação não vai resolver nada, nada. Último argumento dele, verso 29 e 30, existe uma grande diferença entre nós e as pessoas que não confiam em Deus, ou pelo menos deveria haver. Não andeis, pois, estou no verso 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e nem vos entregueis a inquietações. Se entregar a inquietações é muito comum hoje, não é? A pessoa está entregue às inquietações. Ela desistiu de ter paz, ela desistiu de lutar pela tranquilidade, mas ela se rendeu às demandas, ela está inquieta, ela vive ansiosa, ela vive muito preocupada. Jesus diz: não vos entregueis a inquietações, e ele dá um motivo aqui. Verso 30, porque os gentios de todo o mundo, é uma expressão que ele usa para dizer o não judeu, portanto aquele que não conhece a Deus e que adora outros deuses. Os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, eles é que vivem atrás disso, porque os deuses deles não são como o nosso Deus. E como é o nosso Deus? Final do verso 30, ele sabe, o nosso Pai sabe que você necessita destas coisas. Os deuses pagãos não se envolviam a esse nível com os seus adoradores, mas o nosso
Pai, o nosso Deus, primeiro Ele é Pai, e Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Então, quando nós estamos entregues a inquietações, o que é que vai acontecer amanhã? Crise brasileira, meu negócio vai acabar, eu não vou ter emprego, vou sair da universidade e não vou ter onde trabalhar e tudo. Quando a gente se entrega a essas inquietações, é como se a gente estivesse dizendo: Pai, eu não acredito que o Senhor vai cuidar de mim. Eu não confio que o Senhor vai dar conta. E aí você é exatamente como os pagãos e os seus deuses. Você é como o pagão e os seus deuses. Existe uma grande diferença. Nós temos um Pai Celeste que sabe do que é que nós necessitamos. E Jesus, como eu disse, termina com 3 orientações e já estamos caminhando para o final. Eu vou dar depois uma oportunidade para perguntas e respostas. Ele dá aqui 3 orientações para todos. É como se ele fechasse aquele episódio e ele se dirige à multidão e aos seus discípulos com 3 orientações. E cada uma dessas orientações é seguida de uma promessa. 3 orientações, cada uma delas seguida de uma promessa. Primeira orientação: à luz de tudo isso que ele falou, cuidado com a avareza. A vida de um homem não se resume aos bens que ele tem. Não passem a vida toda de vocês dedicados a prosperar financeiramente em detrimento dos cuidados espirituais. Não andem ansiosos com relação ao futuro, quanto ao que comer, beber. Não se entreguem a inquietações. No final disso, ele dá 3 orientações práticas. A primeira, no verso 31, buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui a primeira orientação prática. O nosso foco é o reino de Deus, as coisas referentes a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, a vontade dele para mim, agradar a Deus e andar nos caminhos de Deus. Eu estava ouvindo ontem quando a gente estava vindo ontem de Paracatu, Minca e eu, no carro, ela vinha lendo um livro, né? Ela sempre faz isso para me deixar acordado, vinha lendo um livro sobre aconselhamento, e estava lendo lá um exemplo de um casal que ilustra bem essa questão do buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Casaram, ele e ela trabalhavam, e ambos queriam progredir na carreira, e de repente ambos eles viviam numa cidade onde tinha uma igreja muito boa, era uma igreja que pastoreava, tinha palavra, tinha escola dominical muito ativa, e eles estavam vivendo uma vida muito boa, espiritualmente falando, era uma fase muito boa, e de repente receberam um convite para ir para uma outra cidade, onde lá o emprego era melhor, e eles teriam condição de prosperar financeiramente ainda mais. E aí, sem pensar muito, a única coisa que eles fizeram, eles resolveram aceitar a oferta, disseram sim, e depois foram no Google procurar onde é que tinha uma igreja. Se mudaram para lá, resultado, não tinha igreja boa. Acabaram ficando lá, tinha igrejas, mas igrejas que não alimentavam, igrejas que eram voltadas para a teologia da prosperidade, igrejas que estavam com problema lá, enfim, eles não encontraram um lugar onde eles pudessem ter comunhão, ser instruídos e orientados. Resultado, depois de um ano, a situação financeira deles tinha melhorado, mas depois de um ano, eles já não queriam saber mais, ou estavam muito desanimados com relação às coisas de Deus. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Qual é a prioridade da sua vida? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai cuidar de você. Às vezes, aquilo que parece ser um passo a mais na sua vida financeira, pode representar um retrocesso na sua vida espiritual. E aí é que vem a grande pergunta: qual é a prioridade da sua vida? De repente, outro emprego no outro lugar, que vai deixar você longe da sua família, você não vai ter tempo mais para ler a Bíblia, para orar, gastar tempo com Deus. As armadilhas são muitas e os desafios são muitos. E quando a gente coloca ganhar dinheiro e prosperar em primeiro lugar, no fim, nós podemos nos ver na situação daquele rico insensato. Segunda orientação de Jesus, verso 32, não temais, ó pequenino rebanho. Por quê? Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A segunda orientação de Jesus é: não tenham medo aqui nesse mundo.
não tenham medo, porque ao Pai agradou, pequenino rebanho, dar a vocês o reino dele. O reino de Deus é tudo, é o mundo, o cosmos, o universo. Vocês são herdeiros de Deus. Ele chama pequenino rebanho para dizer o seguinte: nós somos poucos e somos frágeis, mas nós somos herdeiros do dono do mundo. Então não tenha medo, mesmo que a gente pareça tão vulnerável aqui nesse mundo, não tenha medo, porque Deus lhe prometeu o reino dele. Eu acho que você já viu isso na traseira do caminhão, teologia pura, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Já viu isso na traseira do caminhão? Eu não sei se o caminhoneiro é crente, mas aquela teologia é perfeita. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É exatamente isso que está dito aqui. Por isso, não tenha medo. A terceira orientação, e a mais difícil, que é uma das passagens mais difíceis de Lucas 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. E aí a promessa, o argumento: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A grande pergunta que se levanta no verso 33 é se Jesus está dizendo isso literalmente. Se ele está dizendo para os discípulos: vendam tudo o que você tem, o que vocês têm, e deem de esmola aos pobres. É isso que ele está dizendo? Tem várias respostas a essa pergunta. Sim, Jesus está dizendo isso literalmente. Essa foi uma interpretação que foi adotada durante a Idade Média e que deu dois resultados. Primeiro, a criação dos grupos comunitários que mais tarde, na Reforma Protestante, desembocaram em comunidades como os Amish. São pessoas que não têm posses, o que eles têm, eles vivem em colônias, onde eles criam seus filhos e ninguém tem nada que é próprio deles, mas é a vida comunitária repartida. Tem muitas dessas comunidades nos Estados Unidos, na Europa também. Eu penso que boa parte, quando surgiu o movimento de Menno Simons, os menonitas, eles tinham essa ideia, mais ou menos. Depois alterou um pouquinho, mas ao longo da história da igreja, alguns grupos entenderam que Jesus estava dizendo aqui que é proibido para o crente ter propriedades. Ele tem que viver em comunidade com os seus irmãos. Ele não deveria ter propriedades, porque as riquezas são um entrave para a vida do crente. Elas podem se constituir um entrave. Eles não estão totalmente errados. Riqueza e bens e propriedades pode ser mesmo um entrave na vida do crente. É uma grande tentação se ele não souber lidar direito com isso aí. Mas nós não cremos que essa é a interpretação correta. Uma outra linha de interpretação literal disso aqui foi a que criou os mosteiros. Eles interpretaram que Jesus tinha dois ensinamentos. Para os crentes em geral, era permitido ter propriedades, mas para os discípulos, já que ele está falando isso para os discípulos, os apóstolos, então eles não poderiam ter bens nem propriedades. E isso desembocou na ideia do voto na Idade Média, a criação dos mosteiros e os padres que faziam o voto de obediência, de pobreza e de castidade. O voto de pobreza era baseado nisso aqui. O padre não tinha nada, não casava com ninguém e era obediente ao seu superior. Então, essa era a orientação que foi dada na Idade Média, baseando-se nisso aqui. Mas eu prefiro uma interpretação que eu entendo faz mais justiça ao que Jesus está dizendo aqui. Quando você lê a gente tem que ler o texto à luz do contexto maior do livro e de todo o Novo Testamento. Eu creio que Jesus, embora colocando de forma tão radical aqui, o que ele está dizendo pode ser explicado em casos como o do jovem rico, que é narrado aqui nesse próprio evangelho. O moço que chega para Jesus e diz assim: o que é que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus diz: você conhece os mandamentos, eu já guardei tudo. Jesus olhou para ele e disse: então venda seus bens
Dê aos pobres e me siga, e você terá um tesouro no céu. O jovem virou as costas e foi embora, mostrando que tinha um mandamento que ele não guardava: não cobiçarás. Então, em casos em que a riqueza é um tropeço, essa palavra de Jesus vale: é melhor você ser pobre. Se a riqueza é um tropeço para você, se desfaça desse negócio, se desfaça desses bens, entregue. A briga, qual é o problema? É a partilha. Abra mão da sua parte. É isso que Jesus está dizendo. Quando a riqueza for um tropeço intransponível entre você e Deus, que está criando divisão, está criando problema, está acabando com sua vida espiritual, se livra disso. Foi isso que ele disse ao jovem rico. Quer ver uma outra situação? Zaqueu. Eu estou pensando em situações do próprio Evangelho de Lucas em que isso pode ser aplicado. Zaqueu era um homem muito rico, mas ladrão, desonesto. Quando ele conhece Jesus, ele se levanta lá na festa que deu a Jesus e disse: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Certinho. Aqui está um caso em que isso se aplica. Quando você vai usar o dinheiro que você tem para reparar os erros e os pecados que você cometeu, as injustiças que você cometeu, quem você defraudou, quem você roubou, então venda o que você tem e pague, coloque-se em ordem diante de Deus. É mais uma situação em que você pode fazer isso. Ou então, você tem em abundância, e você conhece gente que não tem e está passando necessidade. E graças a Deus, porque muitos crentes fazem isso, crentes a quem Deus deu prosperidade. Por gratidão a Deus, eles vendem uma propriedade, pegam uma cota, ações, pegam dinheiro e eles dão livremente para abençoar outras pessoas. A história da igreja está cheia de exemplos de irmãos que têm posses e que prosperaram financeiramente e que voluntariamente deram muitas, avultadas somas de dinheiro para sustentar os pobres, os necessitados e a obra missionária. Em resumo, o que Jesus está dizendo aqui: a melhor maneira de você combater a avareza é você dar. Vendei os vossos bens, dai esmola. Aí ele fala aqui: faça para você uma bolsa que não se desgaste. Onde é que o pessoal, para entender isso aqui, onde é que o pessoal guardava dinheiro naquele tempo? Não tinha banco. Eram bolsas de couro cheias de moeda, né? Que era colocado embaixo da cama, dentro do armário, não sei. Só que Jesus diz: aquela bolsa de couro, ela desgasta, né? Com os anos, o metal vai corroer. O metal vai enferrujar, é a palavra que usa, embora ouro e prata não enferruja, mas ele cria uma crosta com o tempo, né, que parece ferrugem. Então aquilo passa. É melhor você ter uma bolsa no céu, porque lá não chega o ladrão e a traça não consome. Boa parte da riqueza naquela época era investidos, né? O homem rico, ele tinha as roupas resplandecentes. Tem vários exemplos no Novo Testamento disso aí, de roupas resplandecentes. Fazia parte da riqueza. Hoje em dia é celular, é carro, não é? Mas naquele tempo era túnica, né? Esplendorosa, era sinal de riqueza, de opulência. Celular não, que todo mundo tem hoje, né? Celular, né? Não é mais não. Só um iPhone de ouro aqui. Vendei os vossos bens, e aí fazei para vós bolsas que não se corrompem. Verso 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o seu tesouro está aqui nesse mundo, seu coração vai estar aqui. Você pode estar na igreja, você pode frequentar a igreja, mas isso aqui é um apêndice. Mas onde está o seu tesouro? O que é mais importante para você? O que é valioso para você? Porque a resposta a essa pergunta vai dizer onde é que você está diante de Deus. Você vai ser como aquele rico insensato? Ou você vai ser como o pequenino rebanho que não teme? Diante das palavras de Jesus, aprendemos que nossa vida não deve ser consumida pela ansiedade com as coisas materiais, pois temos um Pai Celestial que conhece todas as nossas necessidades. Ele nos chama a confiar em sua providência e a viver para o seu reino, colocando nossa fé acima das preocupações terrenas. A grande pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: onde está o nosso coração?
Pois, como Jesus ensinou, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nosso coração estiver nas riquezas, no sucesso material ou na busca incessante por segurança financeira, corremos o risco de perder a verdadeira vida, aquela que está em Deus. Mas se nosso tesouro estiver em Cristo, em sua vontade e no seu reino, podemos descansar na certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Isso não significa que devemos viver irresponsavelmente ou negligenciar nosso trabalho e sustento, mas sim que devemos confiar que Deus está no controle. Ele nos chama a priorizar o que é eterno, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, que possamos viver como discípulos fiéis, buscando primeiro o reino de Deus, praticando a generosidade e confiando plenamente no cuidado do Pai. Que nossa fé esteja firmada nele, e não nos bens desta terra, pois nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.